Fala pessoal, bom dia. Vou fazer um videozinho aqui, tá? Em tempo real. Bom, estamos aí, simulador, né? Simulador sem compromisso, apenas mostrando um pouco trocando um pouco de experiência, tá? Estamos aí no simulador. Tempo real, tá? Hoje, quarta-feira, 9h25. Então, apenas dividindo aí experiência, tá certo? Bom, galera, estamos aqui com o gráfico de índice já posicionado e o gráfico de dólar, tá? Que ainda não fomos posicionados, certo? Dólar, ele já deu aí oportunidade na venda, agora deu oportunidade na compra. Eu ainda não abri, pelo fato de realmente na conta real eu operar apenas o dólar com posições de stop curto, então eu não abri, não posicionei, tá? Já o índice eu posicionei conforme conta real também, 2 contratinhos de padrão. E vocês estão vendo aqui, ó, que ele pegou já uma parcial, tá? Vou explicar aqui para vocês. E aqui eu já posso, sim, identificar o meu stop, tá, galera? Já consigo segurar o stop máximo até a máxima do dia, certo? E para, se eu quiser aí diminuir, no último topo, né? Que foi esse pivôzinho aí que ele fez, talvez já protegendo aqui no 0 a 0, garantindo parte do meu lucro, enfim. Aqui fica a critério da sua banca, tá? Do seu risco-retorno, tá? Eu vou comentar aqui com vocês o porquê da parcial, tá? O porquê da que eu desfiz aqui meu primeiro contrato, e o porquê eu acredito que ele possa chegar até aqui embaixo. Tá? Então, vamos começar aqui pelo índice. Tá? Isso é algo que eu faço diariamente há anos. Tá? Não é setup, não é regra, nem nada. É apenas gráfico mesmo. Tá certo? Então, aqui a gente consegue identificar, ó, que o índice, ele talvez aí venha fazendo uma continuidade de alta. Né? Ele vem aqui, ó, fazendo esse movimento altista, né? Ó, né? Esse movimento altista na qual ele quebrou. E possa ser que ele venha fazer uma correção para continuar subindo. Então, você está ciente disso aí. Mas o interessante é que esse fundo aqui, ó, que está em destaque verde, caso aconteça dele perder, facilmente ele pode vir buscar esta mínima aqui, tá? Dando uma boa pontuação. Mas para que isso aconteça, ele precisa romper, tá bem posicionado aí em relação a volume, né? Para que isso possa, de fato, se concluir. Então, aqui a gente consegue observar que a primeira parcial aí, né, no primeiro alvo, ele já bateu, ele pegou a primeira parcial, não está tendo força de rompimento, o volume no momento ele é comprador, né? O volume no momento ele é comprador, certo? Ele é comprador. Então, para que isso, de fato, se conclui a compra, né, para que a gente possa ter uma compra mais confortável, vou explicar para vocês que muita gente provavelmente pode ser que esteja comprando e o porquê que a gente está vendendo. É exatamente por ter uma visão mais ampla, né, um movimento mais alto, mais forte, né? Então, você consegue identificar, ó, que o preço, ele encontra dentro de um canal. Então, enquanto o preço ele não romper essa região, tanto para cima quanto para baixo, fica difícil identificar, porque ele se encontra, né, acumulando dentro de uma figura, na qual, a partir do momento dele, que ele romper, ele possa entrar um volume, fazendo com que o preço desenvolva com mais força, né, com mais vontade, tanto para cima quanto para baixo. O motivo da venda foi da seguinte maneira: vocês conseguem identificar que aqui, ó, encontra-se um ponto de resistência, tá vendo? Em 107,740. Então, ele bateu na região do suporte, aqui na zona verde, né? O preço ontem, né? Ele bateu, ele respeitou, e ele veio testar a resistência do canal junto com uma LTB, né? Então, aqui você tem uma zona, ó, muito forte para que o preço trabalhe e volte a cair. A partir do momento que o preço romper essa máxima, ele começa a mostrar uma força maior de compra. A partir daí, você precisa estopar o seu movimento vendedor, tá certo? A partir daí, você precisa estopar o seu movimento vendedor. Então, enquanto ele estiver trabalhando dentro desse range, você continua trabalhando a sua venda, tá certo? Robson, por que que você vendeu ali? Vamos lá. Vou colocar aqui em um tempo gráfico menor e vou mostrar para vocês com a clareza maior, tá? O porquê da parcial e o motivo de eu estar segurando a operação, tá? Ah, pô, conta simulador, é fácil, galera.
independente. Aqui não é para passar um pouco do conhecimento, então vai do critério de quem está assistindo, colocar em prática e ver se vale a pena, tá certo? Então o preço hoje, quarta-feira, ele abre aqui, ele continuou, ó, um movimento que ele veio subindo sem volume nenhum, tá vendo aqui embaixo, ó? Sem volume nenhum, certo? Hoje ele amanhece com um pequeno gap, ele estica um certo volume exatamente no ponto de resistência. Chega ali, o volume acaba. O que acontece? Joga para baixo, ó. Tá vendo? Jogou para baixo. Isso facilmente, o preço ele pode retrair até essa zona e voltar a subir. Então, vocês têm que estar cientes disso. Exatamente por isso, uma parcial e talvez até encerrar, né, a operação nesta região, para não poder arriscar de você perder o que você já está lucrando, tá certo? O que você já está lucrando. Então, olha aqui, galera, que interessante, ó. Ó, por que que eu vendi aqui, né? Antes disso eu não fiz nada, nem comprei, nem nada. Eu esperei um pivô de alta, eu compraria provavelmente no rompimento disso aqui, eu entraria numa compra, tá? Com um pouquinho mais de tranquilidade, até porque ele precisaria romper a resistência do canal para dar uma tranquilidade maior de compra. Então, exatamente por isso, eu não comprei, certo? Então, o preço, ele cai, ele volta e ele perde a força novamente na região da resistência. Bacana. Quando ele forma esse padrãozinho aqui, ó, tá? No gráfico de 2 minutos, para mim já mostrou que eu poderia ter uma nova zona de stop, tá? Caso eu entrasse na venda. Por quê? Olha aqui, ó. Ele fez a máxima, ele mostrou uma falha, então eu teria uma venda perdendo este fundo aqui, com objetivo no fundo anterior, que seria a mínima do dia. Exatamente onde eu fiz a minha parcial. Porque nesse exato momento da minha venda, ó, o meu stop necessariamente já não precisaria estar lá em cima. Ele já estaria aqui, ó, curto. Qual que é o objetivo? De eu pegar a mínima do dia com possibilidade de mínima de fundo anterior. Olha que interessante o risco. Estão vendo aí, galera? Estão conseguindo entender? Tá? Então, seria esse o motivo da nossa operação. Aqui, ó, olha que interessante. O stop aqui, ele já está aqui, ó, no 0 a 0. Risco retorno 1 para 1, bem satisfatório, tá vendo? Já pegou a primeira parcial. Poderia colocar aqui com tranquilidade no 0 a 0. É óbvio, quando fala 0 a 0, galera, sempre deixa a taxa a seu favor, tá? Independente da quantidade de contrato, sempre deixa a taxa a seu favor. E aqui você fica tranquilo, você vai assistir seu trade para ver se ele vai concluir a sua operação. Se nada dá errado, ele vai concluir aí da melhor forma. Então, nesse exato momento, ele está com um pouquinho de volume aí a nosso favor, tá? Ele pode sim voltar a estopar a gente? Pode, por quê? Porque essa linha vermelha aqui é uma linha de tendência de baixa, então ele fez o rompimento, ele pode estar fazendo um pullback para dar continuidade. É por isso que aqui já não dá mais para você retrabalhar a sua posição, porque caso ele volte, ele vai voltar para armar pivô de alta e vir para romper máxima do dia. Então você tem que estar um pouco afiado para trocar aí a posição na hora certa. Então a melhor coisa a ser feita é você fazer o quê? É garantir o seu trade no bolso. Olha aqui que legal. Aqui eu já não perderia mais nada. Operando 2 contratos, como de padrão, ó, já estaria aí com R$ 80 no bolso, tá vendo? 9h33 da manhã. Qual seria a minha perca? Ó, a minha perca aqui ia ser de R$ 23. Como eu entrei com 2 contratos, seria de 46, tá? Então, 46, ó, aqui tá dando 80, R$ 90 de lucro, já estaria dando 2 para 1, com maior satisfação, tá? Muito top. E com toda a calma e cautela você vai assistir no seu operacional, tá certo? Bom, galera, isso aqui é uma opçãozinha que eu dei, tá? Que a gente opera de fato no dia a dia, tá? Aqui, ó, o dólar, de fato, ele deu posição de venda, tá? Na abertura, mas de fato teria que ser na abertura, não é um trade que eu costumo fazer, então por isso que eu não posicionei. Aqui ele deu sim um ponto de compra, mas para mim ele deixou um stop um pouco longo, tá? Vocês podem ver que ele não teria pegado o stop, ó, mas era um stop um pouco longo. Você teria que vir aqui para gráficos menores e pegar uma posição mais tranquila. Então, de fato, aí o dólar ele deu sim posições de entrada, mas no meu operacional, na banca que eu opero de fato, talvez eu não teria entrado. Então, por isso, de fato, eu não entrei, mas deu a entrada. Tá certo, galera? Quero mostrar aqui para vocês, antes de encerrar, o vídeo não ficar muito longo, tudo tem um porquê. Ó, se eu mostrar aqui o meu gráfico anterior,
vai ter diversas posições que eu dei entrada, mesmo sendo um simulador, para mim poder ter uma noção do que eu estou fazendo, se no dia seguinte ele teria me dado bom, teria me dado ruim. Então é sempre bom vocês terem isso, galera, saber o que vocês estão fazendo, repetir os movimentos sempre, para que vocês possam ter mais resultados positivos do que negativos. Então todas essas regiões marcadas é regiões do qual eu operei nos últimos dias, tá certo? Na qual eu operei nos últimos dias, tanto aqui no índice, tá? Tanto como aqui no dólar, ó. Ó que interessante. Ó, tá vendo? Aqui eu não operei semana passada, semana retrasada, não tem entrada, mas ó, os dias anteriores, todos aqueles que eu operei, ele tá aqui, tá? Marcadinho, mesmo sendo no simulador. Não vamos abrir conta real, porque aí a gente fica muito exposto, e como é algo sem compromisso, não tem o porquê, apenas dividindo conhecimento. E olha aqui que interessante, ó. Ó, vou mostrar para vocês um relatório aqui, da semana que eu operei. Ó, deixa eu destacar aqui essa tela, para ficar fácil de vocês visualizar. Olha que interessante, da semana que eu operei no começo do mês, ó, do dia 4 do 10, tá vendo? Até o dia 15 eu operei, daqui de lá para cá eu não operei, tô operando hoje. Olha para vocês verem, no máximo 3 contratos de fato. O dólar é muito difícil operar mais do que 2, o índice eu vou até 3, e aqui vocês conseguem observar, ó, o risco-retorno, tá vendo aí? Mesmo padrão dessa operação que eu acabei de fazer. Olha aí, ó. Estaria no mês positivo, um índice de acerto muito bom, tá? Então fica a dica aí para vocês, galera. Dentro de, sei lá, 60, 90 dias aí vocês praticando com seriedade, vocês conseguem entender a realidade da análise gráfica de fato, tá certo? Da análise gráfica de fato. Então deixo a dica aí para vocês, tá? Até o próximo vídeo que estaremos postando aí com as regiões, tá? O porquê que a gente operou ali, o porquê que a gente não operou, porquê deu bom, porquê deu ruim, tá? Qual que seria a possibilidade, qual que não seria, tá certo? Ó, 9h37 da manhã, provavelmente nossa operação em índice, ela já teria, né, concluído, pô, deu bom, deu ruim, tá ótimo, R$ 68, já estaria parando aí no meu dia, tá? Eu até porque eu opero banca abaixo de R$ 3.000, então não tenho necessidade de ficar fazendo aí uma fortuna em cima do capital, tá vendo? Aqui eu já deixaria agora, provavelmente para o dia seguinte, ou de repente se aparecesse uma oportunidade no dólar que me caberia, eu até tentaria. Caso contrário, só no dia seguinte, tá certo, galera? Então até o próximo vídeo aí.